Caso Bernardo. Conselho de sentença se reúne para definir pela condenação ou absolvição dos acusados pela morte do menino. Terceiro suspeito de participar do planejamento do ataque à escola em Suzano é liberado após depoimento no fórum da cidade. Acusados de matar Marielle têm bens bloqueados e vão para presídio federal. Lava Jato completa 5 anos. A operação foi deflagrada em março de 2014, tem 60 fases e já conta com um pouco mais de 2.200 anos em condenações. O presidente do Supremo visita tribunais da Bahia para conhecer necessidades do Estado e integrar o Poder Judiciário. Olá, boa noite. Boa noite. O Conselho de Sentença está reunido desde a tarde de hoje para definir se os acusados pela morte do menino Bernardo são ou não culpados. Amanhã do 5º dia de julgamento foi dedicada às argumentações finais de acusação e defesa. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes do julgamento. Oi, Fernanda. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Nesse momento, o Conselho de Sentença está reunido para definir o resultado do caso. A expectativa é que até às 19 horas seja anunciado o desfecho dos 4 réus acusados de matar o menino Bernardo Boldrini. Hoje foi o 5º dia de julgamento. Só a explanação dos promotores do Ministério Público e dos advogados dos réus durou 8 horas e encerrou a fase de debate da acusação e da defesa. Hoje também foi feita a fase de réplica e tréplica das partes, que durou mais 4 horas. Vamos ver os detalhes desse julgamento agora na reportagem. A sexta-feira foi dedicada ao debate entre defesa e acusação. Os promotores e os advogados do pai de Bernardo, Leandro Boldrini, da médica Graciele Ugolini e dos irmãos Edelvane e Evandro Veganovitz apresentaram de forma inflamada suas réplicas e tréplicas. A promotoria voltou a chamar os réus de psicopatas e pediu para apresentar um vídeo que a juíza Sucilene Engler já havia negado. Os ânimos no salão do júri se alteraram. O advogado de defesa de Edelvana, Jean Severo, por 2 vezes deixou o salão. Os senhores viram, nós somos cerceados de demonstrar um vídeo científico. De novo, doutora? De novo isso aí, doutora? Meu Deus do céu. Não juntou, não foi diligente, não juntou no prazo. 3 anos e meio. Fizemos isso, estavam falando. A promotoria clamou por justiça e pediu a condenação dos 4 acusados. Hoje o Bernardo grita é por justiça! 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 É isso que ele quer. E eu peço que vocês responsabilizem os réus pelos atos pelos quais eles cometeram. Tão e somente por esses atos. E condenem-os a pagar a pena que devem. Os representantes da defesa, reunidos de pé diante dos jurados, pediram que eles não se deixem levar pela pressão da opinião pública. A opinião pública está entre vós. Expulsai-a, essa intrusa. O terceiro suspeito de participar do planejamento do ataque a tiros na escola Raul Brasil foi liberado nesta tarde depois de ser ouvido no Fórum de Suzano. O pedido de liberação foi do Ministério Público, que não encontrou no depoimento indício suficiente para apresentar denúncia contra o adolescente de 17 anos. Na tarde desta quinta, o delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, havia pedido à Justiça que o adolescente fosse apreendido por participação na instigação ao crime. Ele é ex-aluno da escola e estudou na sala de Guilherme Taut Monteiro, de 17 anos, o líder do massacre que deixou 8 mortos na quarta. Na casa do jovem, a polícia apreendeu na manhã desta sexta-feira anotações e desenhos, material semelhante ao encontrado na residência dos atiradores. Em virtude do Estatuto da Criança e do Adolescente, o processo que vai apurar a participação do jovem correrá em segredo de justiça. Atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal, a Universidade Estadual de Minas Gerais anunciou que vai disponibilizar na internet a lista de alunos classificados no SISU, com a demanda de candidatos por vaga em ordem de classificação e com a pontuação individual. A ideia
é garantir mais transparência na divulgação da classificação obtida pelos estudantes no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Em 2017, um grupo de alunos enviou ao Ministério Público Federal uma denúncia de supostas irregularidades cometidas pela Universidade Estadual de Minas Gerais na divulgação da relação completa de candidatos em lista de espera do curso de medicina. Ao investigar o caso, o MPF constatou que não haviam irregularidades no sistema adotado pela universidade, mas que realmente a divulgação da lista de chamada estava confusa e sem informações suficientes. Por isso, em agosto do ano passado, a procuradora enviou uma recomendação à Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior para que o SISU padronizasse um modelo de divulgação de resultados. Em resposta, foi encaminhado um ofício a todas as universidades com pedido de mais transparência na divulgação da lista de espera do SISU. A Justiça do Rio recebeu a denúncia contra o sargento da Polícia Militar reformado, Rony Lessa, e o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março do ano passado. Presos desde terça-feira, eles vão responder à ação penal por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra a assessora que sobreviveu e também por crime de receptação. Na decisão, o juiz Gustavo Calil, do 4º Tribunal do Júri do Rio, autorizou ainda em caráter urgente e liminar o pedido de transferência dos acusados para estabelecimento penal federal de segurança máxima. Também foi determinado o arresto de todos os bens móveis e imóveis em nome de Rony e de Elcio, até o limite dos valores requeridos a título de indenização pelo Ministério Público. De acordo com o pedido do MP, a medida é necessária para assegurar o ressarcimento dos danos materiais e morais causados às vítimas, a sobreviventes e familiares das vítimas. Segundo o MP, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou um depósito de R$100 mil em dinheiro na conta de Lessa. E no próximo bloco, o presidente do Supremo visita tribunais da Bahia. A justiça brasileira ela é uma só. A jurisdição exercida ela é uma só. A Operação Lava Jato completa 5 anos domingo. As condenações dos envolvidos somadas ultrapassam 2.000 anos de prisão. E segundo procuradores da Força Tarefa, o esquema de corrupção causou um rombo de cerca de 20 bilhões de reais à Petrobras. Dia 17 de março de 2014. Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão em 7 estados. O que se veria a seguir era a maior operação da história de combate à corrupção e lavagem de dinheiro no país. No centro, um esquema de corrupção contra a Petrobras, a mais importante petroleira do país. Os envolvidos, empresários, doleiros, empreiteiros, parlamentares e integrantes da alta cúpula do Poder Executivo. De 2014 para cá, foram deflagradas 60 fases da operação. Metade delas aconteceram entre 2015 e 2016, ponto alto das investigações. A Operação Lava Jato foi um divisor de águas no Brasil, atingiu pessoas que saquearam o país por décadas a fio. Gente que se supunha imune e impune. Ao completar 5 anos, a operação coleciona um pouco mais de 2.200 anos de condenações para 159 réus. Em Curitiba, dos 426 denunciados, 11% estão presos. Mais de 1.000 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos 5 anos e 227 conduções coercitivas. Até agora, a Procuradoria fez 183 acordos de delação. O rombo à Petrobras, segundo procuradores da Força Tarefa, pode chegar aos 20 bilhões de reais. Todo mundo conhece pelo menos um pouco da Lava Jato. Ela repercute em vários setores da sociedade e não é diferente no judiciário. Estamos na sala de julgamentos da segunda turma. É aqui que são julgados os processos relacionados à operação. Com a morte do ministro Teori Zavascki em 2017, o ministro Edson Fachin herdou a relatoria dessas ações.
Nelson Meira, em maio de 2018, foi o primeiro deputado condenado pelo STF na Lava Jato. O denunciado Nelson Meira recebeu periodicamente vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas por Paulo Roberto Costa por intermédio do operador Alberto Youssef, mediante a remessa e a entrega de dinheiro em espécie. Os desdobramentos da operação também chegaram ao plenário. Os ministros decidiram aspectos que geraram impacto, como prisão após condenação em segunda instância e a proibição de conduções coercitivas. Houve uma evolução e uma maturidade no judiciário com relação a esse enfrentamento de combate à corrupção. Tem que ser uma persistência, uma contumácia combativa, a fim de que haja uma cultura na sociedade, crie-se uma cultura de que o Brasil está melhorando, está saindo de um lado negativo de corrupção para um lado positivo do bem da gestão pública como um todo. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, esteve em Salvador. Um dos objetivos da visita foi aumentar a integração do Poder Judiciário. E neste mês, o Tribunal de Justiça da Bahia completa 410 anos. Essa é a primeira vez que o ministro Dias Toffoli visita Salvador depois que tomou posse como presidente do STF. Pela manhã, ele foi ao Tribunal Regional Eleitoral. Esta visita para nós é motivo de grande honra, de grande alegria. O presidente do Supremo também visitou a Justiça Federal. Juízes de vários municípios do interior da Bahia participaram do encontro. Eles trocaram experiências e discutiram o futuro da magistratura brasileira. Nós temos como princípio básico de toda a magistratura no Brasil o princípio da unidade da jurisdição. O que nós temos é que, internamente, conhecer as especificidades de cada ramo de justiça. Mas, no plano macro, a justiça brasileira ela é uma só. A jurisdição exercida ela é uma só. Ainda esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e no Fórum Rui Barbosa. Muita honraria para todos os tribunais da Bahia receber o ministro Dias Toffoli e principalmente para a Justiça do Trabalho, já que ele tem dado um apoio muito grande à nossa justiça. Em entrevista à imprensa baiana, o ministro Dias Toffoli disse que está visitando os estados para conhecer as necessidades de cada um e aumentar a integração do Poder Judiciário. O presidente do Supremo já esteve em Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul. E você vai ver no próximo bloco, no Dia do Consumidor, ele sabe o que quer. O consumidor merece um desconto e um precinho mais em conta. Na data em que se comemora o Dia do Consumidor, lojistas e clientes não têm os mesmos desejos. Enquanto o comércio quer mais e melhores vendas, ele, o consumidor, menos. Sonha com preços menores, as famosas super promoções para poder comprar tudo o que precisa pagando bem menos. Mas será que os dois lados conhecem os direitos dos consumidores? Nada como uma vitrine para se distrair. E no Dia do Consumidor, cairia muito bem uma... promoção, isso mesmo. Eu acho que deveria sim, fazer umas promoçãozinhas, né? Para gastar o PIS, hein? Não seria nada mal, já que o dia é deles. Não só por ser o nosso dia, mas o consumidor merece um desconto e um precinho mais em conta. Mas pelo jeito passou despercebido. Só se o gerente ainda for passar alguma informação pra gente, mas por enquanto a gente não tá sabendo. Bem que podia ser, mas aqui no Brasil a data não tem significado de Black Friday, onde os consumidores são presenteados com uma chuva de promoções. Mas olha só a coincidência, o Dia Mundial do Consumidor também foi uma ideia dos americanos. Em 1962, o presidente John Kennedy instituiu a data para lembrar dos direitos dos consumidores.
Direitos que muitas vezes as pessoas desconhecem. Fui comprar um sapato, aí lá estava valor de R$ 59,90. Quando eu fui passar era 100 e pouco. Eles têm que cumprir a oferta que eles colocaram lá na gôndola ou na etiqueta, daquele preço que foi publicado. A recomendação é que em situações como essa, a reclamação seja feita no PROCON, órgão de proteção e defesa do consumidor. 3 dias depois do Superior Tribunal de Justiça ter julgado ilegal a taxa de conveniência cobrada dos consumidores na compra online de ingressos, vários sites já deixaram de adicionar o valor a mais. Não dá para negar, a internet facilitou muitas coisas no nosso dia a dia. Com apenas alguns cliques, basta entrar em uma página ou aplicativo e a gente consegue pagar uma conta, fazer compras, ler notícias e marcar uma viagem, por exemplo. Para quem gosta de festas, a venda de ingressos de shows e eventos online é uma mão na roda. Ou melhor, uma balada garantida. Você pode comprar no dia do evento, você pode se programar para sair de casa até mais tarde. Então, acho que tudo isso facilita para que o consumidor consiga ir ao evento e aproveitar ao máximo. Mas o que não tem agradado os consumidores é a cobrança de taxa de ingressos vendidos pela internet. Nesse site de vendas, por exemplo, o ingresso custa R$ 349,00 sem taxa. Já nesse outro, a mesma festa está saindo por R$ 401,35. Os R$ 349,00 do convite, mais R$ 52,35 da taxa. Este produtor de eventos está há mais de 15 anos no mercado. Ele explica que a taxa é uma forma do site manter o funcionamento, mas ela não deveria ser repassada ao cliente. Na verdade, o produtor que está sendo abusivo, né? Porque a empresa está lá para isso. Ela serve para poder fazer essa divulgação, vender o ingresso, então eles precisam dessa taxa. Agora depende do produtor escolher qual a plataforma, de preferência uma plataforma que não cobra essa taxa. Então eu acho que é abusivo mais da parte do produtor que faz isso do que da empresa. A empresa está lá para isso, ela sobrevive disso. No Rio Grande do Sul, a Associação de Defesa dos Consumidores moveu uma ação coletiva contra ingresso rápido por causa dessa cobrança. A empresa foi condenada a devolver os valores cobrados pela taxa de conveniência aos clientes que fizeram compras nos últimos 5 anos. O Tribunal de Justiça Gaúcho reformou essa decisão por entender que a aquisição dos ingressos online é uma opção ao consumidor. Mas no STJ a sentença foi restabelecida. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, considerou que a taxa não poderia ser cobrada dos consumidores apenas porque os ingressos são disponibilizados em meio virtual, constatando que a prática configura venda casada, o que é ilegal, e transferência indevida do risco da atividade comercial do fornecedor ao cliente, pois o custo operacional da venda pela internet é ônus do fornecedor. A decisão tem validade em todo o território nacional. Este advogado orienta o que o consumidor deve fazer caso ainda encontre algum site fazendo a cobrança da taxa. Deve procurar os órgãos de defesa, como o PROCON, também o site do Reclame Aqui, consumidor.gov, que são sites também muito bons, porque você registra a reclamação e a empresa tem um prazo para se justificar também e apresentar a defesa e tentar resolver com o consumidor. E a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aproveitou o Dia do Consumidor para fiscalizar postos de combustíveis. Em parceria com o PROCON do Distrito Federal, orientou os consumidores sobre os direitos na hora de abastecer o carro. Os fiscais chegam sempre com um galão de 20 litros que certifica a qualidade do combustível. Os consumidores também recebem orientações. Boa tarde. A senhora sabia que hoje é o Dia do Consumidor? Não. Então a ANP está fazendo uma ação em todos os postos para verificar a qualidade e a questão da quantidade que é colocada nos veículos. Verificar se a quantidade está de acordo com o que é mostrado na bomba. A senhora sabia disso ou não? Não. Outro detalhe que os consumidores têm que ficar de olho é nesse equipamento aqui, que deve estar instalado em todas as bombas de etanol. É ele que afere a quantidade de água e álcool no etanol. Quem explica pra gente por quê é o fiscal. Por quê mesmo? O consumidor, ao abastecer, tem que verificar com termos de simples se ele está funcionando adequadamente, para verificar se não existe água no combustível. E esse
bulbo tem um mercúrio vermelho que indica se está dentro ou fora da especificação e deve observar as instruções que constam do lado do equipamento. A ação faz parte das medidas de conscientização da Semana do Consumidor. Fiscais da Agência Nacional de Petróleo estão vistoriando postos de combustíveis em 100 cidades no Brasil. O objetivo é orientar consumidores e comerciantes sobre a qualidade dos combustíveis. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos então ao giro de hoje começar com uma notícia sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Hoje à tarde, ele concedeu liminar suspendendo integralmente o acordo celebrado entre a Petrobras e a Força Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná, que permitia aí a criação de uma fundação para gerir até 2,5 bilhões de reais de acerto feito pela estatal com autoridades americanas. O ministro analisou pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República e também pela mesa da Câmara dos Deputados. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de valores repassados pela Petrobras e ainda suspendeu todas as ações judiciais em tramitação sobre este tema. E ainda no STF, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o julgamento dos acusados de serem mandantes do assassinato do empresário Arnaldo Teche, morto a facadas na serraria da propriedade dele no Espírito Santo em 2012, seja realizado em uma comarca diferente do local do crime. Os réus são pai e filha, ou seja, sogro e esposa da vítima. O ministro aceitou o argumento da defesa de que haveria dúvida quanto à imparcialidade do júri. E olha só, a 5ª Vara da Justiça Federal do DF ouviu hoje depoimento do ex-ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale. Ele é testemunha em uma ação que Gedel Vieira Lima responde por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público Federal, em 2016, houve pressão por parte de Gedel sobre o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, para que o IPHAN liberasse uma obra em Salvador. No depoimento, Gustavo do Vale disse que atuou para tentar mediar conflito entre os ex-ministros Marcelo Calero e Gedel. E olha só, Gedel acompanhou de perto este depoimento. E a última notícia do giro de hoje é sobre uma plataforma lançada pelo Ministério da Justiça que traz aí dados de homicídios, roubos, furtos e outros crimes cometidos em todo o país. Desde 2015, a plataforma está disponível no site do Ministério e reúne informações de boletins de ocorrências de todos os estados e do Distrito Federal. As informações disponíveis são de 2015 até outubro de 2018, mas isso vai ser atualizado e o Ministério informa que as atualizações com os dados mais recentes vão ser sempre feitas na primeira quinzena de cada mês. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? Então não deixe de seguir a gente no nosso canal no YouTube. É só procurar TV Justiça Oficial. Desejando a todos um ótimo final de semana e agora segue com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!